Hoje vamos abordar muitos temas importantes. Não sei ainda se vai ser um episódio ou se vou dividir em dois. Vamos ver quanto tempo vai dar de conversa aqui. Mas a gente vai falar dessa coisa toda de densidade, como se proteger, como identificar, o que que é um, o que que é o outro. Então, para a gente começar, já gosto de deixar claro que é uma utopia você achar que você vai estar protegido, blindado, que existe alguma coisa que pode ser feita, que vai deixar você intacto de densidades. Meu amor, até se você morar no meio do mato sozinho com os animais, você vai se estressar com você mesmo. Então, não caiam nessa história. A gente precisa utilizar ferramentas da terceira dimensão para ajudar a gente a não acumular essa densidade e quando a gente for pego por essas densidades, que a gente recorra a pessoas, profissionais, lugares que vão ajudar a gente. Outro ponto. É extremamente comum estar obsediado. É comum, enquanto vocês olharem para esse assunto como algo estratosfericamente pesadíssimo, que são pessoas que têm uma energia horrorosa, que vão atrair esses seres. Não, meu amor, a dona Cleusa na casa dela, se ela tiver 80 anos e ela ficar lá assistindo Cidade Alerta, só pensando em coisa ruim, falando coisa ruim, cuidando da vida alheia do outro, não se preocupando em ter um pensamento coerente, normal, quando ela for dormir, naturalmente ela vai acessar essas regiões umbralinas. Por quê? É vibração. Não tem como no plano astral a gente acessar lugares que não estão sendo espelhos daquilo que a gente vibra por dentro. Então essa senhora, ela nunca vai conseguir acessar um lugar de luz, sendo que todo dia, enquanto ela está acordada na matéria, ela só vê desgraça, só fala de desgraça, só consome desgraça. É uma coisa óbvia. Outro ponto. A gente precisa olhar para o mundo astral como você olha para a matéria. Existem coisas que são iguais, exatamente iguais. Não é porque está no mundo espiritual que é tão diferente. Não. Quanto mais próximo, mais igual. É 100% igual. Então, dentro dessa visão, pensa que a gente aqui na terceira dimensão, matéria, a gente é um espelho do plano inferior e do plano superior. Então as coisas elas são muito similares, entendeu? Você vai precisar de roupa, você vai sentir fome, você vai sentir sede, você vai sentir tudo isso. Quanto mais você for progredindo, menos essas questões vão ser relevantes para o seu processo. Porque quando a gente começa a olhar com normalidade, é isso que a gente precisa começar a fazer. Olhar de uma forma normal o plano astral, a gente tira toda aquela idealização das religiões e olha para o mundo espiritual. A religião, espiritismo, umbanda, candomblé, hinduísmo, budismo, todos eles vão levar a gente num amparo geral diante daquelas crenças, diante daquelas formas. Quando a gente acessa esse mundo espiritual sem tantas amarras, porque obviamente é difícil a gente tirar todas essas crenças, porque foram essas religiões que codificaram o mundo espiritual para a gente ter acesso. É por isso que agora, nesse século, é um movimento espiritual, não religioso. E vai ser difícil a gente ir desvinculando, né? Por isso que é um tempinho aí. Voltando, a gente começa a pensar e racionalizar. É só você trazer para a razão de muitas vezes não tem como eu querer acessar um lugar de luz, sendo que na minha matéria eu estou morrendo de dor, eu estou com uma doença gravíssima onde eu não consigo pensar em coisas boas toda hora, todo momento e tudo mais, e isso faz com que naturalmente a minha vibração ela esteja mais afetada, o que é normal, gente. E não é porque ela está mais afetada que vai dizer que você vai acessar lugares 100% densos porque você está vivendo isso. O que não dá é uma pessoa que está vivenciando um momento de vida extremamente denso e conturbado, ser falado para ela que ela precisa vibrar positivo, falar que ela precisa vibrar no alto, porque é isso. Não, a gente tem que olhar para a realidade. Né? E dentro dessa realidade, da maneira da qual você está vivendo, busque formas que vão aliviar aquilo que você está sentindo, tá? Principalmente casos sérios de doença. É de uma crueldade
você virar para uma pessoa que está extremamente doente e falar para ela que ela tem que ter pensamentos excelentes, positivos e ótimos e maravilhosos, 100%, para que ela não deixe a vibração dela cair. Ela também pode ter esses pensamentos, ela precisa aprender a cultivar, mas falar que ela tem que viver dessa forma é porque você não está vivendo na pele da pessoa. E aqui o que a gente mais atende são pessoas com doenças sérias. Então, o que, que a gente faz dentro da realidade enquanto estamos encarnados para fazer com que a nossa alma ela tente não acessar? Porque, gente, não tem como segurar a alma, o corpo astral. A gente que faz essas divisões aqui, tá? Começa por aí. Lá quando a gente vai pro outro lado, não tem essa divisão, id, ego, superego, inconsciente, subconsciente, consciente, é tudo uma coisa só. Então a alma, quando você sai do corpo físico e acessa os lugares da sua vibração, vai ser uma responsabilidade sua diante da forma que você convive na matéria, no seu dia a dia. Uma coisa que é possível, a consciência enquanto encarnada, ela pode mandar informações para essa alma. Vamos de exemplo. Você que está num relacionamento, num casamento, ou você que estava em um relacionamento, ou você que estava ficando com uma pessoa, não importa a relação, se seja de casamento, namoro, ficante. E você sente uma necessidade, uma vontade de cuidar dessa outra pessoa, e essa coisa que a gente quer ficar cuidando da pessoa, a síndrome do salvador ou da salvadora. E aí você tem sonhos muito reais de que você tá com essa pessoa no plano astral, de que você vai atrás dessa pessoa, de que essa pessoa vai atrás de você. O que, que a gente pode fazer? Enquanto está acordado, é ir conversando com a sua alma. Igual eu tô conversando aqui com vocês. Vamos lá. Você é a Maria e tem o José. Ó, Maria, você falando pra você mesma. Ó, Maria, eu sei que você ama o José, eu sei que você queria ajudar o José, mas não tem como ajudar o José mais. O José não está querendo ser ajudado. O José não é mais a nossa responsabilidade. É por você querer cuidar tanto, tanto do José que você acabou esquecendo de cuidar de você mesma. Eu sei que é difícil e vocês vão sentir no coração essa dificuldade. A sensação, as emoções, elas vão chegar em você. E você vai perceber que existe talvez uma resistência e você vai falar, não, mas eu preciso cuidar, eu preciso. E aí você vai tendo essa conversa. É nessa conversa que é o máximo, até hoje, que eu obtive de resposta dos mentores, que eu já perguntei isso 1 milhão de vezes, do que fazer para que essa alma não vá atrás da pessoa e não fique nesse ciclo vicioso horrível para ambos. É a gente levar conscientemente a informação para a alma da qual ela não precisa mais fazer aquilo que ela quer fazer com aquela pessoa. E isso é conversa de dia a dia, em voz alta, falando, o exercício que eu faço para fazer, olhando olho a olho no espelho, e várias vezes. E aí, dentro desse processo, da hora que a gente vai dormir, é aonde tudo acontece. Tenham isso na mente de vocês. O sono é o descanso da encarnação. Então, é na hora que a gente vai dormir que a gente vai acessar aquilo que a gente é, não aquilo que a gente gostaria. Porque na matéria, gente, você pode olhar para o homem ou para a mulher, super bem vestido, usando bons carros, coisas da matéria, super bonito, cheiroso e tudo mais. Mas eles são mesmo aquilo que eles vibram e o local que eles acessam enquanto dormem. Porque aqui a gente consegue usar uma maquiagem da matéria que engana o que nós somos e vibramos internamente. Ah, Má, como é que eu vou saber os lugares que eu estou acessando? Se você não tem processo nenhum de conexão, se você não faz um nada, você não vai saber mesmo, amor. O máximo que vai acontecer são os sonhos que vão fazer com que você seja permitido lembrar. E aí que entra a chave do negócio. Como que a gente diferencia um sonho mental de um sonho espiritual? Ambos podem ser extremamente reais, com cor, com sensações, 100% reais. Ter coerência, começo, meio e fim. Só que o sonho mental, ele não vai te perturbar ao longo do dia. Você não vai ficar pensando nele. Você pode acordar, dar aquela sensaçãozinha ruim, vamos falar de pesadelos, né? Ruinzinha, mas passa ao longo do dia, você vai fazendo as suas coisas, depois você nem lembra mais desse sonho. No espiritual, você vai acordar cansado, eu brinco que é aquele sono Morfeu. Sabe aquele sono que parece que tem alguém empurrando você para
pro travesseiro e você não consegue levantar e aí você vai dormir mais, é aquele sono pesado, bem pesado. Você acorda ainda mais cansado e perturbado. Esse pesadelo, ele vai literalmente te perturbar ao longo do seu dia. É como se você tivesse que resolver uma situação, é como se você tivesse que avisar alguém, porque muitos sonhos também são formas de você avisar a pessoa que está acontecendo tal situação. Então esse pesadelo, ele vai ficar te rodeando ao longo dos dias. E aí é porque realmente, se chegou a esse ponto, é porque você precisa procurar ajuda, seja dentro de um templo religioso ou de um profissional. Quanto mais real o sonho é e mais perturbado você fica ao longo do dia ou dos dias, mais séria é a situação. Porque já chegou num ápice aonde os seus mentores fizeram de tudo para que você acorde dentro do mais rápido possível e que vá buscar ajuda. Outra situação. Sabe quando você acorda e dá um pulo no meio da madrugada? Que você está sonhando e você acorda no susto? É porque muitas vezes os seus mentores fizeram você acordar porque o local da qual você estava acessando iria te fazer mal. Ou iriam te pegar, ou iriam implementar coisa em você, ou você iria para regiões da qual não tem permissão ou proteção suficiente, que isso é um grande problema também, muito sério. Muitas e muitas pessoas, enquanto o corpo físico dorme, vão querer ajudar outras pessoas. O melhor amigo, a namorada, o esposo, o filho, a mãe, o vô, o tio, o irmão, e não tem uma conexão profunda, séria com o plano espiritual e acabam adentrando em zonas umbralinas extremamente densas e sérias, da qual sofrem grandes ataques. É a mesma coisa do que você querer entrar no meio da Cracolândia com um monte de gente querendo te atacar, querendo te fazer mal, e você tá lá para salvar a pessoa sem ferramentas, sem uma proteção, sem uma roupa adequada, sem um conhecimento profundo para que aquela densidade não te pegue. É exatamente dessa mesma forma. E quanto mais a pessoa usa droga ou bebe antes de dormir, mais fácil é dominar ela no outro lado. Porque isso altera o sistema nervoso central. Quando você entra no processo do sono, o seu campo e o seu astral ele fica completamente contaminado com a substância. E aí, meu amor, você se torna um bebezinho do outro lado. Você nada mais é do que um fantoche. Ah, mas eu acordo bem e eu tô ótimo e tudo mais. Você tá ótimo porque você tá nessa visão de que tá tudo bem, tá tudo ótimo. É a mesma coisa de um vídeo que eu vi de um cara falar: eu achava que a maconha não me fazia mal até eu parar de fumar. Pronto, é isso. Você só não sabe que te faz mal porque você ainda usa. Quando você parar de usar, mal ela fazia. Então, assim, a gente sempre recomenda para a pessoa que está no tratamento, ela utilizar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, não dormir sobre o efeito. O efeito da droga, ele não é só no corpo físico, ele pega a alma também. E quanto mais pegar a alma, mais você é direcionado para locais que tem o consumo. É óbvio. Estou falando de uma pessoa que fuma uma vez a cada 2 semanas, ou uma vez no mês, 3 vezes no mês. Estou falando que a pessoa que fuma 5 vezes na semana antes de dormir, ou todo dia. Meu amor, você querendo acreditar ou não, você faça o que você quiser dessa informação. Há fatos que não tem o que a gente argumentar. Esse é um deles. E aí, quando você vai acessando esses locais, eu chamo de amiguinhos do vício. Quando você volta para o teu corpo físico, como é que essas pessoas te acham? Como vocês acham que esses espíritos acham a gente? Como vocês acham que é a alma, né, a vibração de uma pessoa que é viciada em alguma dessas substâncias, ou que também nem é viciada nessas substâncias, mas de um determinado comportamento? Existe um rastro energético que a gente deixa, aonde a gente for. Sabe aquele cheirinho que as pessoas têm? Tem gente que tem um cheirinho, sabe aquele cheiro da pessoa? Isso é uma forma simples e singela da gente utilizar um exemplo. No campo astral, a gente deixa rastros. O que é a junção desse rastro? A cor da tua aura, o cheiro que a sua aura tem, a frequência da qual ela vibra. É um conjunto de fatores que pode te achar. Então, quando você usa a substância, esse trio de coisas, existem outras também, eles vão deixando um rastro. Então, na hora que
essa alma e volta por corpo físico, esses amiguinhos eles vão e voltam para sua casa. Obviamente que não na primeira vez, mas se você frequenta o lugar 10 vezes, na hora que você volta, aí os obsessores começam a acessar a casa e ficar juntinho lá com você. Isso não é só no exemplo das pessoas que usam droga, tá, gente? Droga, bebida. Isso é no exemplo de pessoas que acabam vivenciando, por exemplo, a raiva muito grande, uma tristeza muito grande. Qualquer pessoa que tenha um vínculo no umbral ou em colônias no umbral, aonde na hora que ela volta, ela tem esses amigos, eu estou chamando só de uma forma bem irônica, voltam e começam a aterrorizar ainda mais. Pensem sempre nisso. Lembra quem assistiu a série Stranger Things, que tem que abrir um portal para acessar os mundos e tudo mais? São esses portais que são abertos normalmente embaixo da cama, em cima do teto, atravessam pelo espelho. Por que vocês acham que filme sempre mostra nesses lugares? Para pensar. Filme sempre vai mostrar que tem alguma coisa saindo um ser debaixo da cama, ou do teto, ou do espelho. Porque são os locais da quais se abre essas fendas entre as dimensões, sabe? Então, a proteção da casa, ela se dá diante dos indivíduos que moram na casa. Eu lembro que a gente atende, né? Muita gente que mora em casas que dividem quartos. Mas tem como eu fazer a proteção da casa inteira? Não. Tem como você fazer a proteção do teu quarto. Ah, eu divido o quarto com uma pessoa extremamente densa e pesada. Você vai tentar ao máximo fazer um bloqueio mental mesmo da tua cama, da metade do quarto para cá e a do outro para lá. É possível? Até um certo ponto. Dependendo do tamanho da densidade da pessoa, não tem o que fazer. E aí você precisa utilizar as ferramentas da matéria. Então, sempre coloque. Começou a ter pesadelo, começou a dormir ruim, ou vai dormir na casa de uma pessoa que não tem uma energia muito boa, copo de vidro com água do lado. Joga fora essa água todo dia e vai trocando. Isso vai fluidificar o ambiente. Se tem um espaço embaixo da cama, pega um pires de vidro, coloca uns 3 dedos de sal grosso, um pouquinho de água e 7 dentes de alho. Você vai trocar isso uma vez na semana. Se não tiver vazão embaixo da cama, você coloca do lado esquerdo e tudo mais. Mas tem o gato e o cachorro. Vai arranjar um jeito de colocar e que eles não comam e não peguem. Você vai trocar isso uma vez na semana. O que isso faz? Isso vai proteger o quarto, não é a casa inteira. Vai proteger o quarto. Lembra do rastro energético? O cheiro, a vibração, o conjunto desses fatores. A frequência que o sal com a água, com o alho emana de tudo mais, traz essa sensação, esse impacto que incomoda os espíritos. Entendeu? Então, assim, são algumas questões da qual você pode fazer. Existe muita gente que, mesmo com exames bons, acorda extremamente cansada. Eu vou falar aqui de questões energéticas e espirituais. Então, eu espero que as questões fisiológicas estejam bem. A maioria das pessoas acaba acessando locais realmente mais densos. Mas existem muitas pessoas que acessam locais muito bons. Isso vai dizer exatamente a vida da qual você tem, o tipo de pessoa da qual você é. Não tem como eu falar para você qual é o local que você está acessando, sendo que eu não te conheço. E existe também o caso de centenas de milhares e milhares e milhares, e não sei se são bilhões, mas com certeza milhares e milhares de pessoas que estão trabalhando. E o trabalho, quanto mais densa a região e quanto menos preparo espiritual a pessoa tem, mais cansada ela vai se sentir. Por quê? É a mesma coisa do exemplo que eu dei agora há pouco da Cracolândia. Se você chegar no meio da Cracolândia com uma roupa fluorescente, totalmente limpa, com uma bolsa extremamente chamativa, de salto alto e tudo mais, você acha que você não vai chamar atenção? Vai chamar atenção. Se você se camuflar junto com as pessoas e passar despercebida, ninguém vai te notar. No plano astral é da mesma forma, gente. Existem ferramentas, existem formas de você se camuflar para que você não seja um alvo fácil. E tem muitas, mas muitas pessoas que não têm essa conexão direta com os Exus, com os guardiões e acabam acessando lugares
muito densos. A gente atendeu, sei lá, quantas centenas de milhares de pessoas que vivenciam isso. Trabalhadores da luz, que a equipe de trabalho chega junto quando a gente vai atender a pessoa e fala: ela está acessando locais da qual ela não tem condições de ir e está prejudicando. Por quê? Existe uma ânsia desesperada em trabalhar com espiritualidade, não sabe que está trabalhando e acaba se metendo em locais que nem é para se meter, e isso é muito difícil a gente realmente conseguir controlar. É aquela conversinha que eu falo para ter durante o dia a dia. E você só vai ter consciência um pouco disso se você entrar no processo meditativo, se você tiver conexão com seus mentores, que se você não tiver, você pode estar fazendo isso e está trazendo sérias consequências para sua vida no cotidiano, sabe? Então, o acordar cansado não é que necessariamente você está trabalhando no plano espiritual. Você pode estar trabalhando, como você também pode estar dando trabalho. Eu não vou saber dizer para vocês se a maioria está trabalhando ou se a maioria está dando trabalho. Então, a higiene energética, ela é essencial todo dia. Porque é todo dia que a gente vai sentir, vai emanar alguma vibração. Então, assim, ao longo do dia a dia, o que que vocês fazem? Compra sabonete de carvão, de anil, de alecrim, de arruda. Tomou o seu banho de higiene? Toma o banho depois desses e faça decretos que toda energia que não é minha volte para os remetentes, sendo transmutadas e ressignificadas. E vai passando sabão e vai sentindo. E vai imaginando que a água do chuveiro é uma água de uma fonte, de uma cachoeira que está caindo, que está limpando, e você vai passando, você vai sentir. Você vai sentir como se estivesse saindo realmente uma sujeira de você. E aí, quando você sentir que essa sujeira está saindo, você vai olhar e vai falar: agora que toda a minha energia volte para mim, sendo transmutada e ressignificada. E vai falando e vai sentindo que essa energia ela tá voltando para você. Tem vários tipos de decreto que vocês podem falar. Isso é um deles. Você pode falar uma oração da forma que você quiser. Isso vai fazer com que a sua higiene energética ela seja mantida. Acordou? Eu não fazia isso, confesso para vocês. Eu comecei a fazer faz uns 2 anos. Mas eu não era uma pessoa que eu acordava e tomava banho, sabe? Eu acordava e não tomava banho, não. Tomava banho depois. E aí eu comecei a tomar banho logo quando eu acordo com sabonete. E aí eu já acordo no meu dia do tipo, bora, Mariana, vamos acordar. Eu tomava banho sempre antes de dormir. Só que aí é aquilo, né? Não sabia pra onde eu tava indo no astral e tudo mais. Falei, não, vou começar a tomar banho na hora que eu acordo. E aí no banho da manhã eu uso esse sabonete. E antes de dormir também uso o sabonete. Então, façam isso, porque isso vai manter o banho de ervas uma vez na semana, seja no começo, no meio ou no final da sua semana. Pessoas que trabalham na área da saúde, pessoas que trabalham em bancos, pessoas que têm trabalhos advogados, denso, sabe esse trabalho denso, pesado, aquela coisa que você lida com um monte de gente. Meu amor, você precisa mais do que qualquer coisa ter uma higiene energética, porque senão vai o quê? Não vai sobrar nada, ou seja, só deve estar a capa da gaita, todo desnutrido, energético, a alma sem vida, todo funhanhanhado. Por quê? Porque foi somatizando, aí no cotidiano convive com um monte de densidade, só trabalho pesado. Na hora que vai dormir, vai para lugar pesado, aí acorda, trabalha no lugar pesado, o lar tá pesado, o relacionamento tá pesado, aí dorme, vai para o lugar pesado. Meu amor, que é isso? Que montanha é essa? Vamos descer essa montanha. Pega uma mochila e coloca um monte de coisa para descer, fazer essa montanha não ser tão pesada, sabe? Então, é o banho com sabonete, isso vocês podem comprar na Shopee, no Mercado Livre, acha aí um local que tem de um monte. O banhinho de erva, eu gosto de utilizar os meus anéis, a minha guia, os meus colares de proteção, que são ferramentas que vão ajudar essa forma também de proteção. Também vem aqueles abençoados e falam, né? Quem me protege não dorme. Ai, meu amorzinho, essa altura do campeonato, não acende uma vela, não toma um banho de sal grosso, não faz uma oração, não tem uma noção de um nada da vida e vai falar que quem te protege não dorme. Ah, enche o cu de droga, fica vendo pornografia o dia inteiro, falando mal da vida alheia. Ah, pelo amor de Deus, né? Para com essa coisa infantil e seja adulto de autorresponsabilidade. Outro ponto também, para quem tem afinidade, gente, acender vela, ter altar em casa é uma coisa, é um hábito que faz o quê? Dá um alimento para a alma.
Quando a gente tem um local na nossa casa que é direcionado, você não precisa ter um altar, um cantinho, que é ali onde você agradece, é ali o combustível energético para a sua alma, e você acende a sua vela de palitinho branca, você acende a sua vela de 7 dias. Sempre que vocês forem acender vela de 7 dias, você tem que tirar a parte do plástico de cima, viu? Não é o plástico inteiro da vela, é só a parte de cima. Isso vai alimentando, isso vai fazendo essa reconexão da sua alma com os seus mentores. Então, a vela a gente sempre acende da nossa conexão com os mentores, né? Eu tô acendendo a vela pro meu caboclo. Não, o seu caboclo não precisa que você acenda a vela para ele. Ele precisa que você acenda a vela para você se conectar com ele. É diferente. Eles não precisam dessas coisas da matéria. A gente precisa dessas coisas da matéria como suporte, como ferramentas para ter de auxílio. Eu também sempre falo para os pacientes, anda com uma pedrinha, com uma ametista do lado direito, uma selenita, e do lado esquerdo, se você trabalha em hospital, se você trabalha em banco, se você é manicure, se você... Gente, trabalhos que você vai ficar ouvindo a vida dos outros, que a pessoa vai ficar jogando em você o lixo emocional, coloca as suas pedrinhas, pesquisa aí na internet, ônix, turmalina preta do ladinho esquerdo, seja da mesa do escritório ou do ladinho da tua calça no bolso. Do lado direito, ametista e selenita. Isso é uma forma também de ir criando um campo em volta de você. Então, assim, a higiene energética é a forma que eu vou utilizar das ferramentas para que todo esse processo ele não acumule. Então, com sabonete, o banho, as orações, acender a vela, a meditação, entrar nesse estado de comunhão com você, com o mundo espiritual, acender os seus incensos, fazer a limpeza na sua casa de 15 em 15 dias. No link da bio, no Instagram tem lá um manual de limpeza de como você prepara o seu banho de ervas, como você faz a limpeza da tua casa. Quando a casa está densa, quando você está vivenciando essas saídas do corpo para lugares pesados há muito tempo e volta e tem um monte de obsessor, a gente não recomenda fazer essa limpeza porque você vai irritar esses espíritos, meu amor. Esses espíritos eles não saem. Sabe o que que acontece quando a gente, eu vou contar para vocês. Sabe o que que mais acontece quando a gente vai fazer limpeza na casa das pessoas assim? Ano passado a gente fez 3 limpezas que eu fiquei realmente assim horrorizada. Ó, vou falar para vocês que não é o comum, tá? Mas nessas 3 casas o mínimo de espíritos que tinham era 50. Eles gritam, eles berram de tipo risadas assim, ó, e falam: "Não adianta". Por quê? Só vai parar de acessar esses lugares enquanto a gente muda a forma do pensamento e as emoções. A gente pode tirar todo a densidade da casa, a gente pode tirar tudo. Se daqui uma semana e meia, continuar tudo igual, né, dentro não ter essas práticas, voltam outros espíritos. Então, é um processo que também a gente sabe que não é do dia para a noite, mas que precisa fazer. E aí, esses seres, eles dão risada, eles berram e falam que não vão sair e tudo mais. E aí entra no processo realmente intenso dos guardiões, junto com eles, assim, de caçar mesmo, de amarrar. Então, a gente amarra eles, à força, sabe, né? Oi, por favor, você pode aqui sair da casa da Dona Maria porque você está incomodando ela? Não, não é. E, gente, os ataques espirituais, eles sempre vão vir pelo campo mental. Tudo começa no campo mental. Então, se você começou a ter pensamentos completamente incoerentes com a sua realidade, isso é um sinal claro. Mariana, que pensamentos é esse? Você está no seu trabalho e você pensar em tirar a sua própria vida ou a vida de algum colega de trabalho. É você estar no seu apartamento e você olhar para a varanda e falar: nossa, e se eu me tacasse aqui? O que que ia acontecer? Sabe esses pensamentos que não fazem o menor sentido? Então, e são pensamentos muito destrutivos. Não é do tipo, ai, acho que eu vou beliscar o meu dedinho do pé. Não, são coisas que começam leves e aí depois elas se tornam numa proporção muito grande, tá? Então, a gente deu aqui uma resumida que eu acho que deu para pegar bastante as coisas aqui para ajudar vocês. A oração antes de dormir é uma, se não a maior ferramenta que a gente vai ter como forma de proteção quando a gente sente no coração essa oração, não quando a gente está fazendo na cabeça mecanicamente,
sabe? Então, pedir para essa alma ela estar protegida, para ela não acessar lugares que vão te prejudicar enquanto o corpo físico dorme, porque não adianta você trabalhar no plano espiritual e quando você acordar você não consegue trabalhar no físico, que é onde você precisa para ter seu dinheiro para alimentar você e a sua família. Então você vai falar lá para você, para tua alma, falar, ó, não adianta a gente querer ficar ajudando o outro, sendo que na hora que a gente acorda, a gente tá todo funhanhado. Eu tô cheio de problema aqui, então que você vá para lugares que vão dar soluções para os problemas que a gente está recebendo. Não é porque você não trabalha na matéria com espiritualidade que você tem que achar que você tem que ficar trabalhando todo dia lá. Não, até porque o trabalhador da luz, ele é volátil. Não é? O trabalhador da luz, ele não está na luz todo dia na matéria. Pelo contrário, ele vivencia etapas e etapas. Vai ter hora que ele vai estar muito funhanhado e ele vai acessar regiões umbralinas densas, pesadas, como forma de consequência da vibração. E aí ele também se torna um alvo, sabe? Vai ter outras vezes que ele vai estar ajudando nos processos de resgate e tudo mais. Um outro ponto também que é muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Ô, gente, quando a gente está trabalhando aqui na matéria, a gente não fica no mesmo cargo a vida inteira, né? A gente progride. No plano espiritual também, gente, vocês acreditam? No plano espiritual também vai progredir. Você que tinha tal trabalho no plano espiritual fazendo uma coisa, depois de um tempo, dentro da sua dedicação, do conhecimento que é a tua alma, saibam disso. A alma, ela possui um conhecimento. A gente, enquanto encarnado, consciência é outro. Por isso que a gente está aqui fazendo tudo isso, todo esse trabalho, a gente se conectar com a nossa essência, que é a alma. Então, enquanto estamos encarnados, estamos com o véu do esquecimento. A alma, ela sabe das coisas. E aí a alma, quando ela já tem essa capacidade, ela tem o quê? Uma promoção. Só que se essa alma tiver uma promoção e ela está fazendo trabalhos em locais, mas enquanto está acordada na matéria, não está acompanhando, essa matéria vai sentir. Esse corpo na matéria vai sentir. Mas quem são essas pessoas? Pessoas que a espiritualidade é inerente. Pessoa que a espiritualidade é inerente na vida dela. O que isso significa? Pessoa que não sabe viver sem espiritualidade. É sempre o exemplo que eu uso da pessoa que o esporte é inerente à vida. Tem gente que gosta de fazer esporte, mas o esporte não é inerente. Eu sou uma delas. O esporte não é inerente na minha vida. Tem pessoas que a espiritualidade ela gosta, mas a espiritualidade não é inerente. Se a espiritualidade é inerente na sua vida, você precisa ter uma forma de conexão contínua. O que é essa conexão contínua? Acender as suas velas, tomar seus banhos, fazer suas orações, escrever, ler, estudar, ter essa prática, porque é isso que alimenta a sua alma. Muitas pessoas estão aí toda afunhanhada e acha que é alguma coisa, mirabolante e tudo mais. Não, é o que? É a alma que está sem o alimento dela. Qual é esse alimento? Espiritualidade, ou a religião, para você que é de religião, seja a forma, o nome que você queira dar, tá? Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aqui. Eu sei que vocês gostam, é um assunto que a gente precisa falar para vocês também saberem se proteger cada vez mais. Tá bom? Espero ter ajudado. Beijinho! Tchau, tchau!